Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico, todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Vocês acompanham aqui, galera, chega pra cá porque, como sempre, já tem muita coisa rolando no São Paulo, né? Então chega pra cá sem enrolação, bora pro vídeo falar sobre tudo que está acontecendo. São Paulo ganhou, né, no Morumbi, nada mais do que obrigação do O'Higgins, um time assim muito, assim, talvez seja melhor que o Boston River, mas um time assim muito ruim mesmo. Obrigação, óbvio, ganhar do O'Higgins com quem quiser, com qualquer time que o São Paulo tivesse, obrigação máxima ganhar do O'Higgins. Mas nós temos alguns destaques, né, em relação ao que aconteceu. A ausência do Marcos Antônio, alguns elementos que ficaram mais acachapantes, uma média de público baixíssima e o Roger Machado já basicamente demitido, uma coisa assim de louco, né? Então assim, tivemos o Caleri deu 2 assistências e foi ali um jogo muito sólido do Caleri, e poderia ter sido 3, 4 assistências, né? A do Enzo um pouquinho mais difícil, mas poderia ser uma outra que ele tocou pra quem? Acho que foi pro próprio Lucas Ramon, que o Lucas Ramon chutou pro alto. Então o Caleri fez uma partida muito interessante na questão da armação, né? Claro que não na armação no meio de campo, mas na armação ali da área, de solucionar jogadas ali na hora do vamos ver, para os jogadores chegarem finalizando. Então foi muito bacana a partida do Caleri em relação a isso. Foi muito legal mesmo ver essa... Caleri tem melhorado, né? Ele... Aparentemente o físico dele ainda tá deixando um pouquinho a desejar. A gente sabe que o Caleri ele sempre foi um cara muito forte, um cara, né? Mas ele continua entregando muito e as assistências foram bacanas. Nós estamos acostumados a ver o Caleri fazendo gols, sendo protagonista no arremate, na finalização, mas foi muito bacana vê-lo nessa questão da assistência. O O'Higgins é péssimo, horríveis, né? É péssimo, é horroroso, é um time horroroso. Talvez não tão ruim contra o Boston River, mas o São Paulo fez o que tinha que fazer. Luciano, eu falei aqui no pré-jogo, né? Bônus round. Luciano, ele é o bônus round, né? É o jogo que ele gosta. Fez um golaço, mas assim, contra o O'Higgins. É claro que só quem tem um pouco de corneta, mas o Luciano merece isso também. Luciano merece, porque ele não é o bandidão, que eu digo no bom sentido, tá, gente? O malandrão, o 10, o gostosão. Não basta ser só contra o O'Higgins, né, Luciano? Foi um golaço, foi um gol que nós comemoramos muito, mas também fica essa questão, porque o Luciano, ele... Se você... te digo que você tá cornetando, o cara fez gol, você tá aí... O Luciano, ele não... O trato dele não é de um jogador normal no São Paulo. Ele é como se fosse o maior medalhão, como se ele fosse o mais caro, o melhor do time, o mais importante, o ídolo, o 10. Então a régua também tem que ser tratada diferente pra ele. Já que ele não se coloca e não o tratam como um jogador normal, comum no São Paulo, então a régua tem que ser diferente também. Não basta, né, Luciano, só fazer gol contra o O'Higgins. Tem que fazer contra o Flamengo, contra o Palmeiras, e há muito tempo, tecnicamente, você está deixando a desejar. Fisicamente, eu não vou nem falar, né? Fisicamente, eu não vou nem falar. Então, assim, não basta só fazer gol contra o O'Higgins. Fez gol? Muito bem. Que continue assim, porque não é brincadeira, não. Galera, Marcos Antônio, acho que não saiu ainda, né, o tempo, não temos ainda o diagnóstico completo da situação do Marcos Antônio, saiu lesionado, pode deixar, né, pelo que nós estamos vendo aqui, é tipo um estiramento, né. Eu tô muito acostumado a ver essa lesão nos joguinhos aqui, né? No jogo que eu jogo, que é amadora, que é a brincadeira que a gente faz aqui, que vai pro churrasco e pra breja, né? Mas pelo que deu pra ver é um estiramento, isso demora. E aí fica uma questão, nós temos que lamentar demais, porque esse sim talvez seja, se não for o principal, um dos principais hoje jogadores de São Paulo, o Marcos Antônio. E aí nós temos que lamentar demais essa lesão, e aí fica aquela questão. Tá vendo? Não era pra colocar o Marcos Antônio contra o O'Higgins no Morumbi, não era pra ir força máxima, machucou, perdemos um jogador importante que já estava fadigado. O Roger Machado falou que tentou poupá-lo jogos antes, e aí que chegou agora e... Só que assim, tem uma outra questão, eu concordo plenamente, contra o O'Higgins, vai time reserva, total. É o O'Higgins, galera, no Morumbi.
time reserva total. Eu concordo com isso. Eu preferiria isso. Só que tem uma outra coisa que nós não podemos fechar os olhos, né? Roger Machado já está basicamente demitido do São Paulo. Ele já está fora. Eu nunca vi isso. São Paulo ganhando de 1-0. Não tinha quase ninguém no Morumbi. São Paulo ganhando de 1-0. O técnico sai vaiado. Eu nunca vi um treinador sair vaiado ganhando. Só se fosse um treinador que já tivesse lá há 6 meses, 1 ano, que a torcida não aguenta mais. Agora, um cara que acabou de chegar, que completou 1 mês ganhando um jogo, sair vaiado pro intervalo, eu nunca tinha visto isso, pelo menos não no São Paulo. Então, o Roger é inacreditável, né? Assim, a contratação foi errada, é o que eu falo aqui sempre. Tem uma questão muito complexa em relação a isso, que a contratação realmente foi errada do Roger Machado. O Roger Machado, ele pode ganhar o Campeonato Brasileiro. Acredito que ele não chega nem nos próximos meses. Mas, tô dando um exemplo, ele pode ganhar o Campeonato Brasileiro, pode chegar na final da Copa do Brasil. A contratação foi errada. A contratação não se justifica. É isso que pega, é isso que faz esse caldeirão ferver em volta da situação do Roger Machado no São Paulo. Então, para falar do Marcos Antônio, não dá para não abandonar esse contexto de que o Roger Machado, ele não tem tempo. Ele não tem respaldo para fazer absolutamente nada no São Paulo. Então, eu entendo o Roger Machado não ir reserva. Vocês imaginem, se o Roger Machado tira o Caleri, se ele poupa o Caleri, se ele poupa o Marcos Antônio, se ele poupa o Lucas Ramon, coloca o Cedric, se ele poupa os caras, e aí o São Paulo empata, toma um gol do O'Higgins no Morumbi. Aí ele cai no mesmo dia. Então, de uma certa forma, eu entendo o Roger Machado colocar o Marcos Antônio. Pra ele, o Roger Machado, ele tá trabalhando sob uma pressão, acho que jamais vista no futebol mundial. Se tiver outra, eu não conheço. Essa pressão pra demitir técnico com menos de 1 mês, sem nem ver o trabalho, por conta só da história dele, né? E eu também, eu entendo isso. Mas ele tá numa pressão tão gigante que ele não tem tempo pra colocar o time reserva, pra poupar jogador. Então é muito fácil a gente chegar aqui e falar: o Marcos Antônio não era pra ter colocado, não era pra ter ido força total contra o O'Higgins. Eu também penso assim. Eu também, é um time horroroso. São Paulo tem obrigação de ganhar desses caras com qualquer time. Eles eliminaram o Bahia, não interessa. Não interessa. São Paulo tem obrigação de ganhar do Boston River, do O'Higgins, de qualquer um desses clubes desse perfil. Seja em qualquer momento, principalmente no Morumbi. Agora, não dá pra gente chegar aqui e falar, não é claro que era pra pôr o time em reserva, mas não é simples falar isso. E o Roger Machado, que o cara, ele acorda demitido, ele vai almoçar demitido, ele vai dar o treinamento demitido, ele veste a roupa de treino lá demitido, ele coloca a roupa pra ir trabalhar demitido, ele liga o carro pra ir trabalhar demitido, ele volta demitido, ele ganha jogo e ele tá demitido. Então não é simples pro Roger Machado chegar e tirar o Marcos Antônio. Imagina, acontece o pior, o São Paulo, ele foi vaiado ganhando o primeiro tempo. Vocês imaginem ele tá com um time misto ali, com 5 ou 6 reservas. São Paulo vai pro intervalo empatando 0-0 com o O'Higgins, não jogando nada. É estranho, né? Eu acho que é uma situação delicada e complicada, principalmente por essa situação completamente atípica e inédita que vive o Roger Machado no São Paulo. E aí fala, mas o O'Higgins poderia ter feito 4 ou 5. Não acho, tá? Não acho. Isso aí também é papo de... Gente, vamos pensar um pouquinho nisso aí, porque é o seguinte... tiveram 4 ou 5 bons momentos ali, lances perigosíssimos que poderiam terem feito gol? Poderia. Tiveram. Só que se o O'Higgins faz qualquer um daqueles gols e fica 1-0 ou 1-1, que o São Paulo fez muito cedo, ficaria 1-1, por exemplo. Se faz qualquer um daqueles gols, eu tenho certeza que o O'Higgins não iria dar mais nenhum ataque no São Paulo. Aquele ímpeto, aquelas jogadas estavam acontecendo porque estavam 1-0 pro São Paulo. Se faz qualquer um daqueles gols e fica 1-1, o O'Higgins vai 15 pra zaga. Vai 16 caras do O'Higgins pra zaga. Então não é bem por aí também, né? Eu acho de verdade que o São Paulo ganharia esse jogo de qualquer forma,
pelo nível técnico dos dois times, pelo nível técnico das duas equipes. E galera, o Roger, pra gente passar pro próximo tema, o Roger, acho que não dá mais. Eu acho até injusto com o profissional do Roger. Quem tem que ser muito mais responsabilizado por uma contratação irresponsável, sacana, safada, amadora dessa é o Rui Costa. Como eu falo aqui sempre, quem tem que ser responsabilizado e banido do clube é esse Rui Costa, que trata o São Paulo com irresponsabilidade, que trata o São Paulo com eu não tenho nem palavra pra falar aqui, que trata o São Paulo como se fosse a casa dele, um cara que toma as escolhas irresponsáveis, amadoras, sem o mínimo de profissionalismo, sem o mínimo de responsabilidade. Esse Rui Costa, ele precisa ser banido do São Paulo pelo que ele fez. O Roger tá passando por uma coisa que é desumano, chega a ser desumano. Eu quero o Roger no São Paulo? Não. Eu acho que o trabalho vai dar certo? Não. Eu queria o Roger no São Paulo? Não. Só que é desumano. É desumano isso. E quem tem que ser responsabilizado é quem trouxe. É esse Rui Costa. Esse precisa ser banido do clube. Esse cara, ele tem que ser marcado pra nunca mais pisar aqui. Num momento tão emergente, de tamanha urgência, trazer um técnico que a carreira, o histórico não condiz. E aí, o Roger, não adianta. Todo mundo já viu que não adianta. Ele pode estar detonando no São Paulo. Ele pode estar fazendo um baita trabalho. Nunca vão aceitá-lo. E agora tá aí. Tá aí. Eu acho que ele tem que ser demitido agora. Porque a situação virou outra, não tem mais análise de jogo, análise de futebol. O que o Roger pode fazer de bom ou de ruim, não tem mais isso. Acontece que a torcida abandonou, a bilheteria vai acabar, porque ninguém aguenta olhar pra cara do Roger Machado. Ele, pra mim, não tem mais o respaldo. Qualquer escolha que ele faça, se der certo, vão apontar o outro erro. Igual, a zaga, o meio de campo do Crespo funcionava muito bem. E o Marcos Antônio, Danielzinho e Bobadilha, o tripé lá. Só que o ataque do Crespo era uma bosta. E a zaga do Crespo também era... A zaga do Crespo e a do Roger é igual. Sistema defensivo horroroso. Horroroso. E o Crespo tinha um meio de campo que funcionava e um ataque fraco. Pode ver. São Paulo só... O Marcos Antônio, Bobadilha e Danielzinho sempre eram os principais de todos os jogos. Sobrava um gol pra atacante lá, mas o ataque era fraco. O Roger, o ataque funciona muito mais que o meio de campo. Então não importa o que o Roger faça, agora ficou toda essa discussão. Ficou toda essa questão. Não vão aceitar de jeito nenhum. O Roger pode estar detonando do São Paulo, não vão aceitá-lo, porque os números dele nem são tão ruins. Nem são aqueles números horrorosos passíveis de demissão. Se olhar friamente, o Roger era pra gente esperar mais uns 2, 3 meses pra analisar o trabalho dele. Mas não, tem uma opinião pública, uma opinião midiática também de que o Roger já é pra sair agora, tem que demitir agora. E isso, eu como São Paulino, acho que tem, porque estou vendo o que está acontecendo em relação à bilheteria. O Roger, a gente já sabe que não vai ter respaldo nenhum, que na hora que precisaria de mais pulso, mais força, de uma força de bastidor, não vai ter. Porque ele já está moralmente demitido, então isso afeta só o São Paulo. Vai afetar nos jogadores, porque os jogadores, acho eu, que vão perder acho que nunca tiveram talvez, isso eu não sei, tá? Mas pra mim, com um treinador demitido, você perde a confiança dos jogadores. A torcida já abandonou. Esse joguinho contra o Higgins era pra dar uma lotadinha ali. Não o torcedor mais fanático, mas o torcedor ali que vai com a família, que vai mais de boa. Um torcedor que não vai sempre. Pega uma babinha dessa no Morumbi e vai lá pra dar risada, vai lá pra ver o São Paulo ganhar. Agora a torcida já abandonou. Então ficou uma questão muito problemática, e aqui eu não estou colocando à prova o trabalho do Roger Machado, por mais que eu não goste, concordo que não se justifica ter vindo para o São Paulo. Estou tentando fazer a análise a partir do momento que o Roger Machado chegou. Mas agora não adianta mais. Não estou falando do trabalho dele em campo, estou falando da situação inédita, jamais vista antes no futebol, pelo menos eu nunca tinha visto. Um técnico já chegar, um técnico que a gente conhece chegar tão demitido dessa forma. Então,
sem analisar o trabalho do Roger Machado, analisando o contexto da situação, ele precisa ser demitido o quanto antes, porque adiar cada vez mais isso, o São Paulo vai perder, porque já não tem mais respaldo nenhum, acho que o time já sabe que ele tá demitido, os jogadores, a torcida abandonou, a bilheteria não existe mais, virou um problema muito grande. Mas, de novo, o maior responsável de tudo, tem nome. Nesse caso tem nome e é Rui Costa. Esse cara, escutem o que eu tô falando. Esse cara precisa ser banido do São Paulo. Esse cara tem que colocar um asterisco nele lá e falar: esse cara que ele nunca mais pisa no São Paulo Futebol Clube. Esse Rui Costa. Esse inútil, irresponsável. O que eu acho dele de verdade, eu não posso falar aqui. Acho que a maioria imagina o que eu acho dele. O que eu acho... Qual que eu acho que é o trabalho dele, o nível de pessoa que ele é, que pra mim é o nível mais fuleiro possível. Esse cara precisa ser banido do São Paulo e é preocupante, dá nojo o nível de força, de poder que um sujeito desse ganha dentro do clube. Me dá nojo. Acabou virando um desabafo, né? Galera, outra coisa que é inaceitável é esse Rafael Tolói, né? Não dá mais esse Rafael Tolói, inacreditável, né? Tivemos a questão do Arboleda e esse Tolói é outro problema gigantesco que estamos enfrentando em relação a isso. Sabino precisa voltar o quanto antes para jogar junto ali do Alan Franco, não dá, ridículo, né? Nós vemos jogadores como Tolói e Cédric Soares também voltando, né? Literalmente, né? O Tolói voltou pro São Paulo e o Cédric voltou pro time. Roger Machado já falou que o Mike foi realmente afastado por uma escolha técnica. Ele vai trabalhar com o Lucas Ramon e contra o Cédric. No próximo jogo já podemos ver o Cédric no time, porque o Lucas Ramon teve um vermelho patético, né, contra o Vitória. Patético, né, Lucas Ramon? Muito bom lateral direito, um vermelho patético, né? E aí nós vamos poder ver o Cédric Soares. Isso não dá mais, isso não é aceitável. Então o São Paulo precisa ir urgente pra cima do Vitinho, por exemplo. Jogador que o São Paulo queria de todo jeito na janela passada e que o São Paulo pode fazer uma nova proposta agora. Precisa fazer uma nova proposta, uma vez que tem o Arboleda como moeda de troca. Precisa empurrar esse Arboleda pra algum lugar. Daria pra tentar negociá-lo com o Botafogo. Botafogo faliu. Te digo, o Botafogo é muito caro e tal. Botafogo acabou. Botafogo faliu, pelo menos com esse Textor aí. Botafogo faliu. Então o São Paulo agora precisa ir buscar esses jogadores bons. Já conseguiu uma troca com o Arthur no Ferrarese lá. Conseguiu a troca, né? Supostamente, né? Foi tipo meio que uma troca do Arthur no Ferrarese, foi um bom negócio. Então aparentemente o São Paulo também tem portas abertas com o Botafogo. E agora que o Botafogo tá numa situação, nossa senhora, uma situação horrorosa, seria um momento, uma oportunidade para aproveitar bons jogadores. E aí teria, né, pelo esse cenário do São Paulo de afastar o Mike e contar com o Cédric, teria que tentar um Vitinho, né? Aí o São Paulo poderia trabalhar com o Vitinho e o Lucas Ramon na lateral direita. Uma possível troca do Vitinho no Arboleda, por exemplo. Usar o Arboleda como moeda de troca para tocar num Vitinho, por exemplo. Aproveitando a situação do Botafogo e aproveitando que o São Paulo precisa muito de lateral direito. E que o São Paulo tentou muito o Vitinho ultimamente, né? E pode tentar de novo. Eu falei, Botafogo é um time estranho. Tem bons jogadores como Vitinho, Barbosa, o Montoro, Danilo jogando uma barbaridade. Só que lá é horroroso, porque é um time muito estranho. Tem muitos bons jogadores, só que o time, esse fator externo está impactando direto. É um time completamente bagunçado, inconsistente por conta de tudo isso. Então o São Paulo poderia aproveitar essa oportunidade agora, para melhorar muito. Isso aí seria uma coisa muito viável, né? Pelo que nós estamos vendo hoje. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, valeu e até a próxima.